Olá, alunos do curso de licenciatura em Química EAD. Sejam muito bem-vindos a mais uma web aula da disciplina de Química Analítica 2. Na aula de hoje, nós finalizaremos o módulo 4, falando um pouquinho mais sobre a volumetria de neutralização. Antes, porém, vamos rever os tópicos que foram abordados na última aula. Na última aula, nós falamos sobre o fundamento dos indicadores, lembrando que esses indicadores vão apresentar uma coloração na forma ácida e uma coloração na forma básica, o que os caracteriza como indicadores adequados para titulações ácido-base. Nós também falamos um pouquinho sobre o intervalo de viragem desse indicador, como nós determinarmos ele por uma equação, e obtemos esse valor como sendo pH igual a pKa mais ou menos 1. Nós também classificamos os principais tipos de indicadores, e aí falamos um pouquinho sobre fitaleínas, sulfofitaleínas e azocompostos. Além disso, nós falamos dos erros de titulação, apresentamos a expressão utilizada para calcular o erro de titulação, uma vez que o volume do ponto final é distinto do volume do ponto de equivalência. Isso corresponde ao principal erro determinado, que pode ser dimensionado aí numa titulação. E finalizamos essa aula falando um pouquinho sobre a escolha do indicador. Uma vez que nós apresentamos aqui um leque bem grande de indicadores que podem ser utilizados para titulação ácido-base, e nós precisamos conhecer, a partir do seu intervalo de viragem, o indicador adequado para cada solução de ácido e base utilizada em uma titulação. Na aula de hoje, nós então continuaremos a construção de curva de titulação, no entanto, falando da titulação de ácidos fracos com bases fortes. Para construir uma curva de titulação envolvendo, então, ácidos fracos com bases fortes, é necessário o cálculo de 4 situações diferenciadas. No início da titulação, onde nós temos praticamente só o ácido fraco presente, que aqui será representado genericamente por HA, e o pH é calculado a partir da concentração do soluto, ou seja, meu ácido fraco HA e sua constante de dissociação Ka. No segundo ponto, nós temos após a adição do titulante básico, porém antes do ponto de equivalência. Nesse caso, a solução constituirá em uma série de soluções tampões. E o pH de cada tampão pode ser calculado a partir da concentração analítica da base e da concentração residual do ácido fraco. No terceiro ponto, nós temos o cálculo no ponto de equivalência, onde a solução resultante possui apenas o par conjugado do ácido. Isso é um sal A-, aqui já que o nosso ácido genérico é representado por HA. O pH, nesse caso, ele é calculado a partir da concentração desse sal, ou seja, do par conjugado do meu ácido fraco. E por fim, nós fazemos o cálculo após o ponto de equivalência, onde nós temos um excesso do titulante, ou seja, da minha base forte, que reprime completamente o caráter do ácido no produto da reação. O pH, nesse caso, ele é calculado praticamente apenas pela concentração do excesso do meu titulante. Consideremos então a titulação de 50 ml de uma solução de ácido acético, CH3COOH, ou simplesmente representado aqui como HAC, 1,00 vezes 10 a menos 1 mol por litro, com uma solução padrão de hidróxido de sódio, NaOH, também 1,00 vezes 10 a menos 1 mol por litro. O pH será então calculado antes do início da titulação, que corresponde a um volume de base de 0 ml, antes do ponto de equivalência, e aí nós utilizaremos um volume específico de 25 ml, no ponto de equivalência, cujo volume é de 50 ml, e após o ponto de equivalência, onde o volume é de 100 ml. O pH, portanto, antes do início da titulação, ele será resultado de uma solução de ácido acético, né, HAC, 1,00 vezes 10 a menos 1 mol por litro, e pode ser calculado a partir da contabilização das seguintes espécies presentes: o íon hidrônio, o íon acetato, o ácido acético, né, HAC, e os íons OH-. Essas espécies são oriundas das seguintes reações: autoprotólise da água, né, e a dissociação do meu ácido fraco. Para equacionar todas essas variáveis, nós precisamos desenvolver, então, 4 equações. A primeira delas é a da constante de dissociação desse ácido fraco,
que pode ser reescrita aqui como sendo Ka igual a concentração de HAC dividido pela concentração de íons hidrônio vezes a concentração de íons acetato. A segunda equação é a constante de autoprotólise da água, tá ok? A terceira é o balanço de massa das espécies envolvidas, ou seja, a concentração analítica de ácido acético equivale à concentração no equilíbrio de ácido acético mais a concentração de íons acetatos. E o meu balanço de carga, onde nós temos que a concentração de íons hidrônio, que corresponde às cargas positivas, é equivalente à concentração de íons acetatos e à concentração de hidroxilas, que correspondem às cargas negativas. Devido à baixa dissociação em meio aquoso, sofrido por um ácido fraco, e justamente por isso ele é fraco, né, as seguintes aproximações podem ser consideradas. Na equação 3, nós podemos então cancelar a concentração de íons acetatos, já que ele se dissocia pouco, e reescrever ela como sendo concentração analítica de ácido acético equivale à concentração no equilíbrio de ácido acético. Nós podemos também eliminar aqui a concentração das espécies hidroxilas, já que a água se dissocia também pouco, e reescrever essa expressão como sendo íons hidrônio, concentração de íons hidrônios igual a concentração de íons acetato. Substituindo então esses termos simplificados na equação 1, que é a equação que reescrevemos para a constante ácida do meu ácido fraco, nós temos então que Ka vai ser equivalente à concentração analítica de ácido acético, que é igual à concentração de íons hidrônios vezes a concentração de íons hidrônios. Reescrevendo então, nós temos que Ka vai ser igual à concentração analítica de ácido acético e equivale à concentração de íons hidrônios ao quadrado. Como a concentração analítica de ácido acético, que nos foi dado no exemplo, é de 1,00 vezes 10 a menos 1 mol por litro, e a constante ácida para o ácido acético é de 1,80 vezes 10 a menos 5, lembrando que esse é um valor tabelado, nós temos que a expressão Ka vezes a concentração analítica de ácido acético, que é igual à concentração de íons hidrônios ao quadrado, equivale a concentração de íons hidrônios como sendo de 1,34 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Como o pH é igual a menos log da concentração de íons hidrônios, nós temos que o pH antes do início da titulação é de 2,87, que corresponde ao nosso ponto A na curva de titulação, como vocês podem ver aqui no nosso gráfico. A expressão do meu ponto A. 2,87, volume igual a zero. Segundo ponto, então, antes do ponto de equivalência, lembrando que agora nós utilizaremos um volume de 25 ml de hidróxido de sódio, tá ok? E nós vamos admitir que o sistema se encontra antes do ponto de equivalência. Nesse caso, a solução resultante ela vai ser composta de 50 ml de ácido acético mais 25 ml de hidróxido de sódio que foram adicionados, apresentando, portanto, um excesso de ácido acético, já que a quantidade de hidróxido, 25 ml, que foram adicionados, não é suficiente para consumir completamente o ácido acético. Tá, ok? Além disso, nós também temos aqui a formação do sal acetato de sódio, já que uma pequena parte do ácido acético foi neutralizada pela base. Isso pode ser representado aqui por essa equação. Nós temos o ácido acético reagindo com o hidróxido de sódio, formando o acetato de sódio mais água. Portanto, o problema se resume em calcular o pH de uma solução tampão formada pela mistura de um ácido fraco, o ácido acético, e seu sal, o acetato de sódio. Ou seja, a concentração analítica de ácido acético vai ser igual ao número de mols de ácido acético em excesso dividido pelo volume total, onde nós temos que o número de mols de ácido acético em excesso é o número de mols ou quantidade de matéria de ácido acético que restaram após a reação de neutralização com hidróxido de sódio, e VT é o volume total da solução. Logo, o número de mols de ácido acético em excesso vai ser igual ao número de mols de ácido acético menos o número de mols de base, onde o número de mols de ácido acético corresponde à quantidade de matéria de ácido acético inicialmente presente na solução, e N minúsculo NaOH corresponde à quantidade de matéria de hidróxido de sódio adicionado pela titulação. Substituindo então esse termo, número de mols de ácido acético, que é igual ao número de mols em excesso, né, que é igual ao número de mols inicialmente presente de ácido acético menos o número de mols de hidróxido, na equação
que foi nos dada antes, nós temos então que a concentração analítica de ácido acético é igual ao número de mols de ácido acético menos o número de mols de hidróxido de sódio dividido pelo volume total. Paralelamente, nós temos que o número de mols de ácido acético é igual ao volume de ácido acético vezes a concentração de ácido acético, ou seja, a concentração molar, uma vez que a concentração molar de qualquer espécie é o seu número de mols dividido pelo volume. Da mesma forma, o número de mols de hidróxido de sódio é igual ao volume de hidróxido de sódio vezes a concentração do hidróxido de sódio. E o meu volume total é o volume de ácido acético inicialmente presente, mais o volume de hidróxido de sódio adicionado. Substituindo todos esses termos na equação, essa equação que nós acabamos de deduzir, nós temos então que a concentração analítica de ácido acético vai ser igual ao volume de ácido acético vezes a concentração no equilíbrio de ácido acético menos o volume de hidróxido de sódio vezes a concentração de hidróxido de sódio no equilíbrio, dividido pelo volume de ácido acético mais o volume de hidróxido de sódio adicionado. Substituindo então pelos valores numéricos que foram apresentados no problema, nós temos então que a concentração analítica de ácido acético, é de 3,33 vezes 10 a menos 2 mol por litro. A concentração analítica de acetato, que é representada aqui por CaC-, que é igual à concentração de íons sódio, é calculada por essa equação aqui. Concentração analítica de íons acetato, que é igual à concentração de sódio, vai ser igual ao volume de hidróxido de sódio vezes a concentração de hidróxido de sódio dividido pelo volume total. Substituindo pelos valores numéricos apresentados no exemplo, nós temos então que a concentração analítica de acetato vai ser equivalente a 3,33 vezes 10 a menos 2 mol por litro. Para essa situação, temos as seguintes espécies presentes em solução: ácido acético, no equilíbrio, concentração de íons hidrônios, íons acetato, íons hidroxilas e íons sódio, devido às reações de autoprotólise da água e a reação de neutralização da minha base forte com o meu ácido fraco, ácido acético. Para equacionar todas essas variáveis, é preciso desenvolver 4 equações. A primeira delas é a constante ácida do meu ácido fraco, que foi reescrita aqui como apresentamos anteriormente, tá ok? A segunda, a autoprotólise da água. A terceira, o balanço de massa, agora contabilizando a concentração analítica de ácido acético e a concentração analítica de íons acetato, que corresponde à concentração no equilíbrio de ácido acético mais a concentração no equilíbrio de íons acetato. E, por fim, o balanço de carga, onde nós temos que a soma das concentrações das espécies de carga positiva é equivalente à soma das concentrações das espécies de carga negativa. Rearranjando, então, a equação 3, que é a minha do balanço de massa, temos que a concentração analítica de íons acetatos é igual à concentração no equilíbrio de ácido acético, mais a concentração no equilíbrio de íons acetato, menos a concentração analítica de ácido acético. Sabendo que a concentração de sódio é igual à concentração analítica de íons acetatos, nós podemos então reescrevê-la como sendo concentração de sódio igual à concentração de ácido acético no equilíbrio, mais a concentração de íons acetato no equilíbrio, menos a concentração analítica de ácido acético. Substituindo esses valores na equação 4, que é a equação do meu balanço de carga, nós temos então que a concentração de íons hidrônios é equivalente à concentração de a concentração de ácido acético mais a concentração de íons acetato menos a concentração analítica de ácido acético, que é o que nós observamos na expressão anterior, que corresponde à concentração de íons sódios, é igual à concentração no equilíbrio de íons acetato mais a concentração de íons hidroxila. Nós cancelarmos então os termos equivalentes, aqui no caso a concentração no equilíbrio de íons acetato, nós temos que a concentração de íons hidrônio mais a concentração de ácido acético no equilíbrio é igual à concentração analítica de ácido acético mais a concentração de íons hidroxilas. Devido à baixa dissociação sofrida pela água, nós podemos considerar uma nova aproximação, ou seja, nós podemos cancelar a contribuição de íons hidrônio e de íons hidroxilas e reescrever a expressão como sendo concentração no equilíbrio de ácido acético é igual à concentração analítica de ácido acético. Substituindo esses valores na equação 3, que é a do meu balanço de massa, nós temos então que a concentração no equilíbrio de ácido acético mais a concentração analítica de íons acetato é igual à concentração no equilíbrio de ácido acético
mais a concentração no equilíbrio de íons acetato. Cancelando aqui os termos que são equivalentes, nós temos que a concentração no equilíbrio de íons acetato é igual à concentração analítica de íons acetato. Substituindo os termos que acabamos de descrever na equação 1, que é a equação que foi reescrita aqui para constante ácida do meu ácido fraco, nós temos que Ka é igual, vezes a concentração analítica de ácido acético é igual à concentração de hidrônios vezes a concentração analítica de acetato. Ou seja, reescrevendo em função de íons hidrônios, nós temos que a concentração de íons hidrônios é igual a Ka vezes a concentração analítica de ácido acético dividido pela concentração analítica de íons acetatos. Essa expressão aqui nada mais é que a expressão de uma solução tampão, que nós vimos nas aulas iniciais. Substituindo pelos valores numéricos apresentados no problema, nós temos então que a concentração de íons hidrônio vai ser nada mais, nada menos do que equivalente a 1,80 vezes 10 a menos 5. Consequentemente, o meu pH vai ser de 4,75, que corresponde ao meu ponto B na minha curva de titulação. É bom lembrarmos que a equação que acabamos de descrever é usada para calcular o valor de pH antes do ponto de equivalência, pois todos esses pontos formam sistemas tampões. E essa equação é típica de uma solução tampão, a equação de Henderson-Hasselbalch, exceto quando o volume de hidróxido é igual a zero, ou seja, antes do início da titulação. No entanto, essa equação ela não é válida para regiões próximas ao ponto de equivalência, uma vez que na proximidade do ponto de equivalência nós não podemos desconsiderar o efeito de autoprotólise da água. Para esses casos específicos próximos ao ponto de equivalência, nós precisamos fazer outras considerações, mas isso só será visto em um curso de Química Analítica avançada. O passo seguinte é calcular o pH no ponto de equivalência. Isso porque ao adicionarmos 50 ml de hidróxido de sódio aos 50 ml de ácido acético, ambas na mesma concentração, temos uma solução 5,00 vezes 10 a menos 2 mol por litro de acetato de sódio, uma vez que a concentração analítica de íons acetato equivale à concentração de sódio, e isso nós já representamos como sendo equivalente ao volume de hidróxido vezes a concentração de hidróxido dividido pelo volume total, nós temos que a concentração analítica de ácido acético pode ser dada como sendo equivalente a 5,00 vezes 10 a menos 2 mol por litro. O cálculo do pH neste ponto consiste na determinação do pH de um sal, formado a partir da reação do ácido fraco com a base forte, conforme essa reação que nós estamos apresentando agora. As espécies acetato sofrendo hidrólise, formando ácido acético e liberando OH-. Como o meu sal está sofrendo uma hidrólise, a representação desse equilíbrio é dado pelo valor de KH, ou seja, a constante de hidrólise vai ser igual à concentração no equilíbrio de ácido acético vezes a concentração de hidroxilas dividido pela concentração de íons acetato no equilíbrio. A constante de hidrólise é então calculada pela equação que nós vimos também no início do curso, ou seja, dada pelo Kw dividido pelo Ka. O Kw é 1,00 vezes 10 a menos 14 e o Ka é tabelado, 1,80 vezes 10 a menos 5, que nos dá um KH de 5,56 vezes 10 a menos 10. Para essa situação, temos as seguintes espécies presentes em solução: ácido acético, íons hidrônio, íons acetato, íons hidroxilas e íon sódio, devido à reação de autoprotólise da água e à reação de neutralização do ácido fraco com a base forte. Para equacionar, nós vamos precisar novamente de 4 equações. A constante de hidrólise do meu sal, a autoprotólise da água, o meu balanço de massa, agora expresso em termos da concentração analítica de íons acetato, que equivale à concentração no equilíbrio de ácido acético e íons acetatos, e o meu balanço de carga, onde nós temos que a concentração das espécies de carga positiva equivale à concentração das espécies de carga negativa. Sabendo então que a concentração de sódio é igual à concentração analítica de íons acetatos e substituindo esse valor na equação 3, nós temos que a equação 3 pode ser reescrita como sendo concentração de sódio é igual à concentração no equilíbrio de ácido acético mais a concentração no equilíbrio de íons acetato. Substituindo essa última expressão na equação 4,
que é a equação do balanço de carga, nós temos então que a concentração de íons de hidrônio é igual à concentração no equilíbrio de ácido acético mais a concentração no equilíbrio de acetato, que equivale aqui à concentração de sódio, que é igual à concentração no equilíbrio de íons de acetato mais a concentração de hidroxilas. Cancelando os termos equivalentes, nós temos então que a concentração no equilíbrio de íons de hidrônio mais a concentração no equilíbrio de íons de acetato, de ácido acético, é igual à concentração de hidroxilas. E aproximando essa equação, ou seja, cancelando aqui os termos que estão em quantidades ínfimas, nós podemos reescrevê-la como sendo concentração no equilíbrio de ácido acético igual à concentração de hidroxilas. Já a equação 3, que é a minha equação do balanço de massa, também pode ser simplificada, ou seja, nós cancelarmos aqui a contribuição do ácido acético, a sua concentração é irrisória, e pode ser reescrita como sendo concentração analítica de íons acetato igual à concentração no equilíbrio de íons acetato. Substituindo, então, esses termos que acabamos de apresentar na equação 1, que é a constante de hidrólise do meu sal, nós temos, então, que a constante de hidrólise vai ser igual à concentração de hidroxila, substituindo aqui o meu valor da concentração de ácido acético, vezes concentração de hidroxila, dividido pela concentração analítica de íons acetatos, que pode ser reescrita como sendo KH vezes a concentração analítica de íons acetato é igual à concentração de hidroxilas ao quadrado. Substituindo, então, pelos valores numéricos que foram nos dados no problema, nós encontramos uma concentração de hidroxilas equivalente a 5,27 vezes 10 a menos 6, ou seja, um POH de 5,28. Logo, o meu pH, que é dado como 14 menos POH, vai ser de 8,72, que corresponde ao meu ponto C na curva de titulação. Por fim, nós temos o pH após o ponto de equivalência. Para calcular o pH da solução após a adição de 100 ml de hidróxido de sódio, admite-se que o sistema encontra após o ponto de equivalência. Nesse caso, nós temos então uma solução resultante formada por 50 ml de ácido acético e 100 ml de hidróxido de sódio, apresentando agora um excesso de base, tá ok? Já que nós estamos excedendo o ponto de equivalência. E um sal formado segundo a reação de neutralização. Como o sal formado, ou seja, o acetato de sódio, não possui efeito sobre o pH do meio, o pH será calculado indiretamente a partir da concentração do meu excesso de base. Ou seja, a concentração de hidroxilas vai ser equivalente à concentração do excesso de base, que é dado pelo número de mols de base em excesso dividido pelo volume total. Como o número de mols do excesso de base é igual ao número de mols inicialmente presente de base menos o número de mols de ácido acético, nós temos então, substituindo na expressão, que a concentração de hidroxilas vai ser igual ao número de mols inicialmente adicionados de base, adicionados à base, menos o número de mols inicialmente presente de ácido acético dividido pelo volume total. Paralelamente, nós temos que o número de mol de ácido acético é o volume de ácido acético vezes a concentração de ácido acético, e o número de mols de NaOH é igual ao volume de NaOH vezes a concentração de NaOH. Lembrando que o volume total é a soma do volume de ácido acético inicialmente presente mais o volume de hidróxido de sódio adicionado. Substituindo todos esses termos na equação, nós temos então que a concentração de hidroxilas vai ser igual ao volume de hidróxido de sódio vezes a concentração de hidróxido de sódio menos, que foi adicionado, menos o volume de ácido acético vezes a concentração de ácido acético inicialmente presente, dividido pelo volume total, ou seja, volume de ácido acético vezes o volume de hidróxido de sódio. Substituindo então pelos valores numéricos que nos foram dados no problema, nós encontramos uma concentração de hidroxilas de 3,33 vezes 10 a menos 2, que corresponde a um pOH de 1,48. Substituindo então o valor do pOH na expressão do pH, do pH pelo pKw, nós encontramos um pH de 12,52, que corresponde ao meu ponto D na curva de titulação. No entanto, para a construção dessa curva, nós vamos precisar de outros pontos, que nós chamamos aqui de pontos adicionais, como podem ser visualizados aqui nessa tabela. A partir, então, do cálculo desses outros pontos, antes do ponto de equivalência e após do ponto de equivalência, nós podemos, então, plotar a curva de titulação para o meu sistema. Tá ok? Na sequência, nós vamos falar da titulação agora de uma base fraca com ácido fraco. Para construir uma curva de titulação envolvendo uma base fraca e ácido forte,
nós podemos usar o mesmo passo a passo que foi descrito anteriormente para o ácido forte com a base fraca. Tá ok? Podemos usar a mesma analogia. A questão é que agora nós temos uma inversão, porque nós começamos com um sistema em pH básico e terminamos com um sistema em pH ácido. Mas no início nós temos uma base fraca, e aí nós vamos utilizar o Kb, tá ok? Antes do ponto de equivalência, nós temos a base fraca em excesso, formando um tampão no meu sistema. No ponto de equivalência, a formação de sal. E após o ponto de equivalência, o cálculo do pH é feito a partir do excesso de ácido forte, tá ok? Mas o passo a passo é o mesmo que nós escrevemos anteriormente, e por isso nós não vamos repeti-lo, tá ok? Por fim, nós temos aqui a titulação de um ácido fraco com uma base fraca. Neste caso, a parte da curva de titulação que corresponde ao ácido, ou seja, antes do ponto de equivalência, é análoga à curva de titulação de um ácido fraco com a base forte. Já a parte alcalina da curva de titulação, ou seja, depois do ponto de equivalência, coincide com a curva de titulação de uma base fraca com ácido forte. E ambas vocês já conhecem. Portanto, o único ponto pendente é o pH no ponto de equivalência, que será determinado a partir da equação da constante de hidrólise do meu sal. Considere, portanto, a titulação de 50 ml de uma solução de ácido acético, que é um ácido fraco, 1 vezes 10 a menos 1 mol por litro, com a solução padrão de hidróxido de amônio, que é uma base fraca, também 1,00 vezes 10 a menos 1 mol por litro, de acordo com a seguinte equação. Seguintes reações. Nós temos a hidrólise do meu ácido fraco, a hidrólise da amônia e a reação de neutralização da minha amônia com o meu íons acetatos. Portanto, nós vamos precisar da expressão do meu Ka para o ácido fraco, a expressão do Kb para a base fraca, tá ok? Que pode ser reescrito como Kb vezes a concentração de amônia é igual à concentração de íons amônio vezes a concentração de hidroxilas, e um valor do meu KH, constante de hidrólise, para o meu sistema. Substituindo então as equações 1 e 2 na equação 3, nós podemos reescrever a constante de hidrólise da seguinte forma, tá ok? Onde nós podemos cancelar aqui os termos equivalentes e simplificar essa equação como sendo igual à concentração de hidroxila vezes a concentração de íons hidrônio, que é igual a Ka vezes Kb. Ou seja, a concentração de hidroxila vezes a concentração de íons hidrônio é igual ao Kw dividido pelo Ka vezes Kb. Sabendo agora que a concentração de íons amônio é equivalente à concentração de íons acetato, que equivale à concentração analítica de acetato de amônio, e que a concentração no equilíbrio de íons de hidróxido de amônio equivale à concentração no equilíbrio de ácido acético, nós temos que o KH vai ser dado, então, reescrito, né, como a concentração de ácido acético vezes a concentração de hidróxido de amônio, dividido pela concentração de íons amônio vezes a concentração de íons acetato. Como são equivalentes aqui, nós temos então que a concentração de ácido acético ao quadrado pode ser dividida pela concentração analítica de acetato de sódio ao quadrado, substituindo os termos aqui na expressão do KH. E esse termo equivale, uma vez que KH é dado por KW sobre Ka vezes Kb. Logo, nós podemos reescrever em função da concentração de ácido acético como sendo a raiz quadrada da concentração analítica de acetato de amônio ao quadrado vezes o Kw dividido por Ka sobre Kb. Substituindo o valor da concentração de ácido acético proveniente da constante de dissociação ácida, nós reescrevemos então a expressão aqui, tá ok? Como sendo concentração de hidroxila vezes de íons hidrônio vezes a concentração analítica de ácido acético dividido pela concentração pela constante de dissociação ácida, equivale ao termo que nós acabamos de deduzir. Temos, portanto, agora em função de íons hidrônio, que a concentração de íons hidrônio vai ser igual a raiz quadrada de Kw sobre Ka dividido por Kb. Para reescrever essa equação, eu peço que vocês relembrem aqui de algumas propriedades logarítmicas. Antes, porém, lembrar vocês que a raiz de x é igual a x elevado a 1/2. A propriedade logarítmica que eu quero que vocês relembrem é que o log de x elevado a y é igual a y vezes o log de x. Portanto, se nós multiplicarmos por menos log essa expressão que acabamos de deduzir, nós teremos que menos log da concentração de íons hidrônios equivale a 1/2, uma vez que raiz quadrada de Kw vezes K sobre Kb é a mesma coisa que Kw vezes K sobre Kb elevado a 1/2. Então, nós temos, pela propriedade logarítmica, que é 1/2
vezes menos log de KW, mais menos log de Ka, menos log de KB. Reescrevendo, nós temos então que pH igual ao meio, vezes PKW, mais PKA, mais PKB. Considerando o valor de PKW igual a 14, o valor de pK de 4,73 e o valor de PKB de 4,75, todos os valores tabelados, nós encontramos o valor de pH de 6,99. Ou seja, independente da concentração do meu sal, o pH da solução no ponto de equivalência é praticamente igual a 7. Isto é, coincide com o ponto de equivalência de uma titulação de um ácido forte com a base forte. No entanto, isso só se verifica quando o valor do pKa é igual ao valor do PKB. Ou seja, quando o ácido e a base têm a mesma força. Se o ácido for mais forte, ou seja, se o pKa for menor do que o PKB, o pH da solução será inferior a 7. Por outro lado, se a base for mais forte, ou seja, quando o valor de pKa for maior do que o valor de PKB, o pH da solução do sal é superior a 7. Essas titulações, no entanto, não possuem interesse prático, uma vez que o salto de pH é inexistente. Portanto, é difícil vocês visualizarem em livros textos a descrição da titulação de um ácido fraco com uma base fraca. Para finalizar, então, nossa aula, nós vamos falar aqui da titulação de ácidos polipróticos. Lembrando que, como foi descrito na nossa primeira aula de volumetria de neutralização, um ácido poliprótico ele possui mais de um átomo de hidrogênio substituível por molécula, ou seja, os prótons são removidos por etapa. E aí o exemplo clássico é do ácido fosfórico, onde nós temos a liberação de um H+, para formar a espécie H2PO4-, cujo Ka é igual a 7,9 vezes 10 a menos 3. Essa espécie que acabou de ser formada, ela sofre uma segunda ionização para formar o HPO4-2-, cujo Ka é igual a 6,3 vezes 10 a menos 8. E por fim, essa segunda espécie formada sofre uma terceira ionização para formar a espécie PO4-3-, cujo Ka é igual a 2,0 vezes 10 a menos 3. Para exemplificar o caso aqui da titulação de ácidos polipróticos, nós vamos considerar um ácido diprótico genérico, o H2A, cuja reação é H2O liberando um H+ para formar a espécie H-, gerando um Ka1. A espécie H- vai sofrer uma segunda hidrólise para formar uma segunda ionização para formar a espécie A2-, o constante de equilíbrio é dado por Ka2. Lembrando que o Ka1 é maior do que o Ka2. De um modo geral, para que se possa titular o primeiro hidrogênio ionizado separadamente do segundo hidrogênio, a relação Ka1 sobre Ka2 deve ser pelo menos igual ou superior a 10 a menos 4, ou seja, deve estar em torno de 10 a menos 4. Só um minuto aqui que a minha aula deu uma travadinha. Estamos quase acabando. Como exemplo aqui de titulação de ácidos polipróticos, nós temos então o exemplo do ácido carbônico, H2CO3, onde é possível titular separadamente o primeiro hidrogênio ionizável, uma vez que a relação do seu Ka1 pelo Ka2 é de 8,2 vezes 10 a menos 3, ou seja, está em torno de 10 a menos 4. Com isso, é fácil visualizar o primeiro hidrogênio ionizável, ou seja, a curva de inflexão aqui é facilmente visível. No entanto, o segundo hidrogênio ionizável, ele é pouco visualizável, já que o Ka2 ele é muito pequeno. É o que vocês estão enxergando aqui. Quase não se enxerga a inflexão da curva. Um outro exemplo é o ácido maleico, onde é possível titular separadamente os dois hidrogênios ionizáveis, tá ok? Na molécula. Uma vez que, deixa eu colocar aqui meu ponteiro. Uma vez que Ka1 sobre Ka2 é 5,8 vezes 10 a menos 4, que é um valor em torno de 10 a menos 4, e o valor do Ka2 não é tão pequeno. Consequentemente, você consegue ver com precisão as duas inflexões para a titulação do ácido maleico com uma base forte, como o hidróxido de sódio. Por fim, o ácido oxálico apresenta uma razão inferior a 10 a menos 4, ou seja, 1,1 vezes 10 a menos 3, o que dificulta a visualização do seu primeiro hidrogênio ionizável. Já o segundo hidrogênio ionizável, que tem um Ka mais elevado, é facilmente visualizável. Tá, ok? Para titulações de ácidos tripróticos, como o próprio ácido fosfórico,
com uma solução padrão de hidróxido de sódio, pode-se determinar o primeiro e o segundo ponto de equivalência separadamente, pois as relações entre K1 e K2 e K2 e K3 são maiores de 4. É o que vocês estão visualizando aqui no exemplo. Vocês conseguem enxergar com facilidade as inflexões do primeiro e do segundo hidrogênio ionizáveis, tá ok? Novamente aqui a atividade nível 3, que foi postergada para o dia 18/10, às 23h55, tá ok? E na próxima aula nós falaremos de volumetria de precipitação, parte 1, onde descreveremos o método de Mohr, o método de Voillard e o método de Fayence, tá certo? Além da construção de curvas de titulações para volumetria de precipitação. Desejo a todos uma ótima semana e até a próxima web aula.